Estamos iniciando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério para todo o Brasil através das redes sociais. Então, consequentemente, você, de qualquer forma, você assiste o Direto de Brasília. Campbell, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Hoje nós temos uma entrevista muito interessante e para explicar... Mais uma, né? E para explicar para todas as pessoas, né, no Distrito Federal, o que significa e o que representa uma Procuradoria do Distrito Federal, em que os advogados públicos trabalham, né, com o Executivo, defendendo e assessorando. Né? Bom, então você faça as honras da casa e apresente o nosso convidado, né? Perfeitamente. Hoje, então, nós estamos recebendo o Dr. Luiz Eduardo Correia, que é procurador no Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença aqui e vamos esclarecer alguns temas, né, a respeito da função da Procuradoria. Doutor Luiz Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar num programa de tamanha importância. Bom dia, Carlos, bom dia, Voit, bom dia a todos os telespectadores. Eu espero poder dar a contribuição e explicar um pouquinho dessa função que é pouco conhecida, mas que faz um trabalho de extrema relevância para toda a sociedade, para toda a coletividade. Bom, nós vamos começar então, como diz, né? Vamos começar do começo. Isso. Qual é a função da Procuradoria e do Procurador? Qual é o trabalho que é executado, que é prestado? A primeira questão que precisa ser esclarecida é que a Procuradoria do Distrito Federal, ela é uma carreira de Estado. Então, nós atuamos na defesa do Estado e não de governos. Então, independentemente do governo que esteja no poder, o procurador faz a defesa do Estado, que, em última análise, é a defesa do interesse público. E, portanto, nós atuamos numa fase pré-contenciosa, que é dando orientações para a administração, através de pareceres, de respostas a consultas, que é justamente para evitar que venha a existir algum conflito posterior. E também, e talvez essa seja a principal ou a maior atividade da Procuradoria, que é a atuação no contencioso, fazendo, de novo, a defesa não do governo, do Distrito Federal, para a defesa dos interesses públicos e coletivos. É o contencioso e também o administrativo, né? Também o administrativo, exatamente. Agora, qual é o senhor? O senhor é procurador de um distrito. Qual é a diferença que o senhor vê com relação aos estados? Então, o Distrito Federal, ele é um ente da federação sui generis, né? Nós acumulamos competências dos municípios e dos estados. E, portanto, as discussões travadas aqui no Distrito Federal envolvem essas competências que seriam do município e do estado. Há estados com as suas próprias procuradorias que discutem as matérias de competência dos estados e há municípios que têm suas procuradorias que se limitam às competências municipais. Aqui nós abarcamos as duas competências, porque temos, pela Constituição, essa característica sui generis. Até interessante porque o Distrito Federal, na verdade, possui apenas, inclusive, dois poderes. Nós temos o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário, em verdade, é federal. O próprio Ministério Público, que não é um poder, mas ele também é federal. Então, é um Estado absolutamente sui generis, né? Agora, o Brasil conhece, parece que bem pouco Brasília, né? Porque o que nós temos de informação aqui de Brasília para o país, para toda a população, ela não é muito assim positiva, até porque os exemplos políticos não são dos melhores. Mas isso não tem nada a ver com o Distrito Federal, né? Com a população do Distrito Federal, com a vida do Distrito Federal. Exatamente. Não tem nada a ver. As coisas aqui do Distrito Federal não tem nada a ver com a política. Às vezes a gente até anda em outras cidades, né? Ah, você é de Brasília e tudo. Eu falo, olha... Lá só tem ladrão. Lá só tem ladrão. Eu falo, não, na verdade, se tem algum ladrão, foram os estados que mandaram lá para Brasília. Brasília e Distrito Federal tem muita gente boa.
né? Não é bem assim a questão. Agora, como é que é administrar um Estado, vamos dizer assim, sui generis, né, que é o Distrito Federal, em relação aos outros? Por exemplo, aqui se criou uma vida própria, aqui tem comércio, aqui tem vida ativa, né, e isso gera conflitos como, por exemplo, a disputa da guerra fiscal. Gera. O Distrito Federal, ele tem uma vocação diferente, né, econômica, né, diferente dos demais entes da federação. Aqui a gente vê que não há essas indústrias poluentes, há uma certa característica dessas circunstâncias econômicas aqui do Distrito Federal. E isso, obviamente, traz implicações para a própria economia local. Nós precisamos desenvolver essa economia porque já passou aquela época em que nós vivíamos na dependência do poder federal, até depois que conquistamos aí a nossa só do poder autonomia. federal. Depois que conquistamos a nossa autonomia política, passamos a ter as nossas despesas, a nossa necessidade de prestar serviços públicos à população e para tudo isso precisamos de arrecadação de receitas. E, para isso, precisamos ter atividade econômica. Eu até digo muito, converso muito com os colegas procuradores, porque, às vezes, as pessoas nos imaginam, advogados do Estado, né, como inimigos, porque sempre estamos em algum litígio com particulares, com contribuintes, com cidadãos, mas, na verdade, nós estamos atuando na defesa do interesse coletivo. Quando nós discutimos a legitimidade da cobrança de um imposto, ou uma empresa está querendo pagar de forma diferente do que nós achamos que é devido, nós não estamos contra aquela empresa, nós estamos querendo preservar o interesse coletivo. Que ela não seja contra o povo. Que ela não seja contra o povo, né? Mas eu até tenho um caso curioso. Uma vez um contribuinte me procurou e nós atendemos os contribuintes e ele achou que era eu, procurador, que estava fazendo a cobrança dele, e ele indignado comigo, pessoalmente, e chegou a falar, olha, eu vim aqui para lhe agredir porque o senhor está cobrando de mim. Eu falei, olha, primeiro, não sou eu, é o Estado, o senhor não pagou o imposto. Mas depois eu até fui examinar a situação dele e ele tinha razão e eu consegui resolver o problema dele. Então nós não temos interesse em cobrar nada que não seja devido ao Distrito Federal, mas nós precisamos ter esses recursos. Nós precisamos fomentar a economia e o Estado precisa desses recursos para poder prover saúde, prover transporte, prover todos esses serviços básicos à população. Agora, doutor Luiz, a guerra fiscal entre o Distrito Federal, Brasília e os estados contíguos, principalmente Goiás, a gente está sempre perdendo, né? Por que isso? Olha só, eu tenho falta também de aqui... competitividade? Né? Não, na verdade... por exemplo, eu tenho aqui um caso que foi muito emblemático. Em 1999, foi criado aqui no Distrito Federal um programa de incentivo para o setor atacadista. Esse programa, primeiro, o Distrito Federal tem uma posição geográfica privilegiada para esse tipo de atividade e era uma atividade que interessava ao Distrito Federal pela própria natureza. De novo, nós queremos atividades limpas aqui. Como centro de distribuição, como centro de distribuição para os atacadistas. Para isso, foi promovida uma redução da alíquota do imposto. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, na época, um setor atacadista que gerava uma receita tributária na ordem de 30 milhões de reais ano. Ao longo do tempo, esse programa passou a gerar uma receita de mais de R$1 bilhão por ano, porque nós atraímos empresas para se colocarem aqui no Distrito Federal. Uma das exigências do programa é que não se fizesse circulação meramente contábil da mercadoria, porque aí sim seria até uma fraude. Então as empresas se estabeleceram aqui, nós geramos mais de 40 mil empregos aqui no Distrito Federal e a receita tributária passou para mais de R$1 bilhão. Mas aí nós voltamos à situação do Estado sui generis, né? Mas por que nós voltamos? Então, porque o Ministério Público aqui do Distrito Federal, ele não é vinculado, ele é federal. Então, o próprio Ministério Público resolveu impugnar esse regime que foi estabelecido sob o argumento de que era guerra fiscal.
e que, portanto, não poderia ser mantido esse programa. E isso foi uma discussão que se arrastou nos tribunais durante anos, inclusive discutindo a própria legitimidade do Ministério Público para decidir legislar, sobre né? isso, para atucar, porque nós estávamos tratando de uma política tributária e não de um ato específico, de uma questão que desse legitimidade ao Ministério Público. Essa questão foi, para você ver como é controvertida, foi ao STJ. No STJ, na sessão, o Distrito Federal ganhou por 6 votos a 5, por 1 voto. O Ministério Público levou ao Supremo, mas o Supremo reverteu a decisão do STJ e considerou o Ministério Público parte legítima por 6 votos a 4. Então, novamente, bastante dividido. E, ao final, o Tribunal de Justiça deu a última palavra, considerando que era guerra fiscal, portanto, seria indevida. E aí, o que aconteceu? Os atacadistas foram embora do Distrito Federal e, pior, hoje eles estão sendo cobrados de dívidas aí de mais de 8 bilhões de reais, o que traz uma completa insegurança até para políticas públicas de governo. Então, esse é um exemplo de questão de guerra fiscal, como pode ser danoso para o poder público e para as empresas. Mas não há dúvida que nós precisamos dar incentivo. E é outra prova de que nem sempre o aumento de tributo é o que causa aumento de receita. Nós fizemos uma redução tributária e nós tivemos um aumento substancial na arrecadação, porque a gente começa a ampliar a margem de contribuintes. Então, agora, realmente a guerra fiscal é um problema e o DF tem perdido porque os outros estados mantêm as suas políticas. Esse acordo que o Distrito Federal fez não difere nada dos demais estados, mas o único ente que teve questionado foi o Distrito Federal. O senhor acha que foi uma questão política aí? Não. Na verdade, o Ministério Público exerceu o seu papel legítimo. Ele está realmente dentro da sua legitimidade de questionar qualquer ato que ele considere ilegal, porque se nós formos levar a fundo a questão, na verdade, a guerra fiscal é um prejuízo para todo o país. Com certeza. Né? Então, o Ministério Público estava dentro das suas atribuições, dentro das suas instituições, e o que houve era uma divergência de interpretação jurídica do que era aquilo. Nós defendíamos que aquilo não era uma guerra fiscal, o Ministério Público defendia que era guerra fiscal, e no Judiciário prevaleceu o entendimento de que era uma guerra fiscal. Tá certo. É uma decisão que acaba prejudicando, a verdade, o Distrito Federal. Com certeza. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós vamos tratar das ações, o que a Procuradoria faz, né? Que tipo de ação ela desenvolve, e também vamos falar do 5º Constitucional, que é uma coisa que pouca gente, inclusive eu, não entende direito. Nós já voltamos. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, hoje recebendo o Dr. Luiz Eduardo Corrêa, procurador do Distrito Federal. E nós gostaríamos de saber, e eu tenho certeza que você aí na sua casa também quer saber, o que é que faz a Procuradoria, que tipo de ação desenvolve?
Então, Voit, são ações realmente, como já disse antes, importantes. Eu vou me permitir aqui citar algumas delas, Sim. que talvez a população não conheça, mas todos devem ter tido ciência de um conflito que houve no Noroeste, de uma questão de uma delimitação de uma área... É uma região aqui do Distrito Isso, Federal. uma região do Distrito Federal que tinha uma disputa de terras indígenas. E a Procuradoria foi fundamental para negociar um acordo que exatamente definiu, porque ele estava impedindo a construção de prédios, de residências e tudo. Então a Procuradoria foi fundamental para a elaboração de um acordo com relação a isso. Outra ação importantíssima da Procuradoria, o Distrito Federal foi o único ente da Federação que estava sendo condenado a pagar aqueles resíduos lá do Plano Collor de 84, alguma coisa por cento. Isso representava algo em torno de 8 bilhões de reais aí de custos aos cofres públicos. E a atuação da Procuradoria tem sido decisiva para reverter as decisões em que nós estamos conseguindo mostrar que essa recomposição aconteceu ao longo dos anos e, portanto, estamos revertendo essas condenações, ou seja, estamos deixando mais de 7 bilhões nos cofres públicos. Recentemente, uma discussão envolvendo mais de 500 milhões de reais de ICMS envolvendo uma companhia aérea. Também o Distrito Federal saiu vitorioso, mais 500 milhões mantidos nos cofres públicos. Então, são ações de extrema relevância, questões ambientais, de saúde, são da maior relevância, e todas elas têm a participação da Procuradoria. E então, precisa sim ser valorizado o trabalho que o procurador faz. Nós precisamos de ter uma estrutura mais propícia. Hoje a nossa estrutura é muito precária. Talvez se a gente tivesse mais investimento, um orçamento próprio, que nós dependemos do orçamento. Quer dizer, o senhor defende isso aí, né? Eu defendo isso, acho que nós temos que ter um orçamento para que a gente tenha estrutura para fazer o nosso trabalho e atender a população, que hoje realmente está muito precária a nossa estrutura, talvez um investimento em inteligência artificial, que os tribunais já estão fazendo esse investimento, então isso seria muito importante para a gente ter mais eficácia no nosso trabalho. Agora, procurador, o senhor tem realiza vários papéis, né, nessa área de direito e tem uma trajetória, né? Já teve como advogado privado e agora como procurador. Como é que o senhor avalia essa sua trajetória na área do direito? Então, o direito realmente é fascinante. Eu, na verdade, me formei primeiro em engenharia elétrica na UNB, isso em 88, fui trabalhar na extinta Telebrasília, e lá fiquei até 95. E lá comecei a trabalhar com licitações. E já comecei, então, a me envolver com o direito. E fui me apaixonando pelo direito e resolvi, então, fazer o curso de direito. Fazia o curso à noite, trabalhava de manhã e de tarde, até que perto de me formar, faltavam 6 meses, eu tive uma conversa com a minha esposa, porque não podia decidir isso sozinho. Eu falei, olha, ou eu estou na engenharia ou estou no direito. E aí optamos pelo direito. E aí eu pedi demissão do meu cargo de engenheiro e fui ser estagiário no escritório de advocacia. Comecei como estagiário, depois virei advogado, fiz como estagiário um primeiro recurso extraordinário, foi a maior dificuldade do mundo para redigir, mas tive a felicidade de anos depois ver esse recurso extraordinário provido, então é uma satisfação imensa. Trabalhei num dos escritórios de maior renome que tinha aqui no Distrito Federal, depois virei sócio desse escritório. E 3 anos depois de me formar, apareceu essa oportunidade de fazer o concurso para procurador. Nós temos aqui no DF a possibilidade de exercer a advocacia privada como procurador, que eu particularmente acho importantíssimo, porque a advocacia, muito do conhecimento que eu adquiro na advocacia privada, eu levo para a advocacia pública. É muito importante. Conhece os dois lados do balcão. Os dois lados do balcão. Eu sei como pensa o cidadão, o empresário, o contribuinte, sei como pensa a fazenda pública e eu consigo ter um equilíbrio muito grande. Tanto que hoje, inclusive, na Procuradoria, nós temos a visão de que não adianta mais protelar processos. A gente pede muita dispensa, nós temos súmulas para não recorrer, porque não adianta, não vale a pena mais ficar protelando. Então, eu venho, então, nesses 23 anos exercendo com muita dedicação, com muito afinco e
muita atividade mesmo perante os tribunais. Até brincava com um colega esses dias, falou, doutor, qual é a sua qualificação de pós-graduação, mestrado? Ele falou, olha, eu consegui fazer uma pós-graduação, mas a minha formação mesmo é, como a gente diz formação no jargão, prática. É barriga no balcão. É aí que a gente aprende. E o advogado tem um papel importantíssimo. A gente pensa muito no juiz, mas o juiz não é o sozinho. Nós não encontramos soluções para tudo na lei ou na doutrina. Muitas coisas são criadas pelos advogados e submetidas ao juiz, que a reconhecem ou não. Então, o papel do advogado é fundamental, não adianta só o juiz no processo. Agora, é evidente que o jornalista quer ser diretor de redação, quer ser diretor de jornalismo, né? O jornalista quer ser isso. E o procurador quer ser o quê? Qual é a ascensão da carreira? Bom, dentro da carreira nós temos 3 níveis de promoção, né? A gente começa com procurador de categoria 1, 2 e subprocurador. Eu hoje estou no nível 2, já há 20 anos. Está na hora de passar a desembargador, então. Então, aí agora, depois desses 23 anos de exercício aí de advocacia, surgiu essa oportunidade aí que a gente chama do quinto constitucional, que não é uma novidade, na verdade essa questão existe aí desde a Constituição de 1934, que é a participação de advogados e membros do Ministério Público nos tribunais. E, obviamente, que apesar de são 85 anos, né, ainda há controvérsia sobre o próprio instituto em si, mas eu acho que a unanimidade entende que é importante a participação de membros de fora do Poder Judiciário para oxigenar os tribunais, trazer outras experiências. Experiência de profissionais, né, oriundos, seja da advocacia, seja do Ministério Público, para participar dos tribunais. Exatamente. Eu acho que contribui muito, né, para decisões colegiadas. Exatamente, né? Até porque essa indicação é para um órgão colegiado. Então, as decisões não são unipessoais, não são singulares. Então, há esse diálogo e nesse diálogo é importante as mais diversas formações, as mais diversas experiências. E a gente, como advogado, de novo, a gente conhece muito próximo o jurisdicionado, seja público, seja privado. Né? Talvez a gente tenha mais contato do que os próprios magistrados e tenha capacidade de perceber o que eles Agora, sentem. doutor Luiz, existem alguns temas que são centrais em direito. Um deles é um princípio muito importante para a sociedade, que é o acesso à justiça, né? Hoje, inserida já desde 88 na Constituição, no artigo 5º, inciso 35. Como é que é o acesso à justiça no Distrito Federal? Eu acho que o Distrito Federal é um ente absolutamente privilegiado no acesso à justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal ele é muito bem distribuído pelas regiões do Distrito Federal e essa questão de deslocamento para a justiça facilita demais. Em outros estados, as pessoas às vezes têm que se deslocar de cidades para promover uma ação, para reclamar os seus direitos. Aqui não. Aqui o cidadão tem fácil acesso ao judiciário. Temos uma defensoria pública que é bastante atuante aqui no Distrito Federal, que promove o auxílio das pessoas mais necessitadas a buscarem os seus direitos. Nós temos, como na Procuradoria, vários embates em que o outro lado é a Defensoria Pública. Então, eu acho que o Distrito Federal é um ente privilegiado em relação ao acesso. As pessoas têm realmente, embora eu acho que aí o advogado, e voltando ao advogado, o advogado tem uma função primordial que não é apenas no tribunal. Milhares de ações não são ajuizadas pela ação preventiva dos advogados. Inclusive eu gostaria de que o senhor nos citasse alguma dessas questões, porque se o senhor trabalha na Procuradoria do Distrito Federal, zelar pelo interesse público, como é que isso se dá, por exemplo, o cidadão que se considera lesado por um ente público? Vamos citar um caso, não sei se é o mais específico, Detran. Então, temos, de novo, a Defensoria Pública e há inúmeros casos do Detran, por exemplo, cobrança de IPVA de pessoa que nunca foi
proprietária do veículo, multas, questão de demora no tempo de julgamento de processos no Detran. Então, as pessoas ou procuram, dependendo da qualificação, porque, lamentavelmente, a Defensoria Pública não tem estrutura para atender toda a população que realmente necessita, mas ela procura ou o juizado especial, porque essas causas podem transitar no juizado especial e no primeiro grau de jurisdição nem advogado é necessário, então elas podem ir lá pessoalmente ao juizado e há uma pessoa qualificada para tomar por termo as declarações e ingressa com a ação de uma forma muito fácil, de forma muito ágil e se resolvem hoje no Distrito Federal. Nós estamos com pela minha estatística, com uma média de 8 meses a 1 ano para estar já com uma apelação julgada aqui no Distrito Federal, sem perder a qualidade das decisões, o que é importante, né? A gente, claro, há decisões de todos os tipos, mas se nós pudéssemos falar na média, a qualidade das decisões, mesmo com toda essa celeridade por causa do processo eletrônico que introduziu muita celeridade à justiça, as decisões têm mantido uma certa qualidade, sim. Então, essa é uma opção. O cidadão está amparado. O que falta, então, seria mais condições para a Procuradoria, por exemplo, atender mais pessoas, é isso? Exatamente. Na verdade... Porque é quase uma justiça gratuita, né? O juizado especial é uma justiça gratuita. Não há pagamento de custas, não há condenação em primeiro grau, não há condenação em honorários, a não ser que a pessoa recorra, porque aí para recorrer ela precisa, sim, de um advogado, e aí há condenação em honorários. Mas o juizado especial da Fazenda Pública, que tem uma competência muito ampla, é suficiente para resolver esses conflitos que eu diria para vocês que o DF, o Distrito Federal, é o maior cliente hoje do Tribunal de Justiça. Infelizmente, há problemas, né, da máquina administrativa, erros como esses de cobrança de PVA, mas, de novo, a Procuradoria tem procurado não recorrer, não postergar, não eternizar essas demandas até no interesse do cidadão. A Procuradoria tem muita consciência disso. Até porque justiça que tarda vira injustiça, né? Exatamente. Doutor Luiz Eduardo. Eu só queria fazer uma advertência às pessoas, porque há muitas questões que envolvem essa questão de venda de carro. Por favor, quando venderem seus carros, façam as comunicações da transferência, porque senão vai dar problema, o Distrito Federal vai cobrar o imposto seu. Então, faça a comunicação à Secretaria de Fazenda e ao Detran dessa alienação. São centenas ou talvez milhares de processos envolvendo essa questão. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. As suas informações são muito... relevantes, né? Porque as pessoas não têm ideia do que seja a justiça e muito menos a defensoria pública, o amparo que ela dá ao cidadão brasileiro. Gostaríamos de vê-lo futuramente aqui, já como desembargador, né, aqui do Distrito Federal, porque o senhor merece, é um trabalhador abnegado aí às causas públicas e o convite já está feito para uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de passar algumas informações e aceito o convite, espero estar em outra oportunidade. Quem sabe, né, eu vou me candidatar, apresentar o meu nome aí, quem sabe terei essa grata Vamos satisfação. torcer junto com o senhor e queremos agradecer também a sua assessoria, que é sempre muito atenciosa aí em nos receber, em nos atender, e é uma assessoria, como já podemos constatar, competente. O senhor está aqui. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.